Shalom, queridos. Eu estou aqui para dar continuidade a um alerta. O primeiro eu falei sobre cuidado com as profecias, com aquilo que muita gente está dizendo, assim diz o Senhor, coisas que o Senhor nunca falou. Cuidado com isso, certo? E o segundo é um alerta geral para a igreja. Eu creio que Deus está usando o coronavírus para trazer um despertar para a igreja como um todo, tá certo? Eu quero ler para vocês inicialmente Tiago capítulo 4. E depois eu vou trazer qual é o alerta. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, mas vai ser bastante sério e bastante importante. Está na hora de tirarmos as máscaras. Está na hora de tirarmos a hipocrisia do nosso meio. Vamos ver o que Tiago fala? De onde vêm as guerras? Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Portanto, não vem disto a saber que os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardastes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao trem? Queridos, aqui fica o meu alerta. Deus está bradando do céu e o Covid-19 é uma conclamação ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos de vossas iniquidades, de vossos pecados. Eu vivo em tempos difíceis, onde o pecado foi relativado por um sistema mundial. E quando a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, não devemos amar as pessoas, mas amar um sistema. Esse sistema está corrompido pelo pecado, pela iniquidade. Esse sistema não pertence à igreja. Não devemos mais nos conformar com este mundo, mas devemos nos renovar, nos transformar pela renovação de nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu não estou aqui para atacar pessoas, eu não estou aqui para citar nomes de líderes, nem de denominações. Não estou aqui para entrar na polêmica das denominações, não. Mas eu estou aqui para trazer um alerta. Qual é o alerta, pastor? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Homens, arrependei-vos. Igreja, arrependa-se. Arrepender de quê? Da prostituição, do adultério, do segundo, terceiro, quarto casamento. Arrependei-vos da mentira, da idolatria, da fornicação. Arrependei-vos da mentira, da corrupção. Você que é desonesto, você que explora o órfão, você que explora a viúva, você que faz falsos sinais, você que diz assim diz o Senhor e o Senhor nunca falou. Queridos, eu peço a vocês, arrependei-vos enquanto há tempo. O coronavírus nos faz entender que nós não somos nada. Diante do Deus eterno, nós somos apenas como um vento que logo se dissipa. O salmista diz, olhando para o céu, a lua e as estrelas, me pergunto o que é o homem mortal, para que tu te lembres dele. Um vírus, queridos, é capaz de ceifar toda a humanidade. Ai de nós se não fosse a mão do Senhor. Mas esse vírus, Deus está dizendo para os altares, arrependam-se.
Arrependam-se, pastores, pelo amor de Deus, meus colegas de ministério. Amem as ovelhas. Cuidem das ovelhas como Cristo ama nossas vidas. Vamos ser responsáveis com o nosso chamado. Responsáveis com as nossas esposas que o Senhor nos deu de presente para nós cuidarmos dela e nós apresentarmos ela na volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa não tem como cuidar do rebanho do Senhor. Que o pastor tem que ser homem de uma só mulher, marido de uma só mulher e saber conduzir o seu lar. Amados, está na hora de arrependimento. Está na hora de nos arrependermos, amar as pessoas como Jesus as ama. O coronavírus nos diz essa grande lição. Prepara-te, Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Quantas notícias às vezes nos atingem como sacerdotes. Como é triste saber que vivemos em uma geração em que o nosso chamado não tem mais crédito na sociedade por causa da corrupção e a arrogância de muitos que fingem que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Talvez a sua soberba não faz você enxergar o seu pecado. Chega de achar que o vale de ossos secos está no povo. Muitas vezes temos que nos despertar e compreender que o vale de ossos secos está em nossos altares e temos que nos consertar, nos arrepender, lamentar, chorar, consertar as nossas veredas, temer ao Senhor novamente, querido. Não importa o seu nome, o seu título, o seu ministério, a sua denominação, não importa se você é conhecido no Brasil e no mundo, nada disso vai valer no dia do juízo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, é hora de arrependimento. Segunda Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender de seus maus caminhos e buscar a minha face. Não adianta buscar a face de Deus se nós não nos arrependermos de nossos maus caminhos, queridos. Fica esse alerta. Nós vimos, e eu sou a favor sim, o Brasil tem que orar, tem. Temos que ir para as ruas orar, clamar para as casas, para os quartos, clamar temos, porque o nosso Deus ouve e oração ouve. Mas não adianta orar se nós continuarmos praticando as mesmas práticas pecaminosas. Deus não se deixa escarnecer. Entenda, eu não estou falando para uma denominação ou outra, ou um líder ou outro. Eu declaro que eu respeito muitos de várias denominações. Eu tenho um carinho especial por muitas igrejas. Muitas que até me ajudaram na minha formação como um cristão. Sacerdotes que um dia eu admirava e que hoje eu não posso mais admirar, porque se desviaram do propósito de Deus. E eu venho como voz profética dizer a vocês: se arrependam, voltem ao primeiro amor, pratiquem as primeiras obras. Eu não estou aqui apontando ninguém especificamente, estou fazendo uma mensagem total para toda a igreja brasileira e mundial. É hora de arrependimento. É hora de abandonarmos o adultério, a fornicação, a mentira, a idolatria. Criticamos a idolatria de outras crenças, mas muitas vezes transformamos os nossos próprios sacerdotes em ídolos. E eu lembro exatamente da passagem em Atos que o apóstolo Paulo acabou de fazer uma cura. E Deus operou muito através da vida do apóstolo Paulo. E quando ele acabou de operar aquele milagre pelo Espírito Santo, aqueles homens chegaram perto de Paulo e começaram a enaltecê-lo, a glorificá-lo e a dizer: os deuses estão entre nós. E a Bíblia diz que Paulo rasgou as suas roupas
rasgou as suas vestes, colocou poeira sobre a cabeça e disse: homens, o que vocês estão fazendo? Que sacrilégio é esse? Não fomos nós que operamos estes milagres, foi o Espírito do Senhor através de nós, foi Jesus que operou, a glória somente a Ele pertence. Não glorifiquem a nós, glorifiquem a Deus. Fica o meu alerta para você. Se Deus te usa para curar, se Deus te usa para profetizar, se Deus te usa para fazer sinais na terra, aleluia por isso, que Deus continue te usando, mas isso não justifica o pecado na tua vida. Isso não justifica a iniquidade na tua vida, querido. Desperta, acorda, entenda. Não vem de você, é presente dele. Então a glória não é tua. Você não passa de um servo inútil como eu também sou. A Bíblia diz que se nós fizermos tudo conforme está escrito, nós não passamos de servo inútil. Porque, querido, nada que nós fazemos, se nós pregamos, se nós oramos, se nós profetizamos, se nós curamos e fazemos tudo isso em nome de Jesus, então a glória é de Jesus, glória somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Pastor, prova isso, estava escrito: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, mas está escrito Jesus falando para o seu povo: eu nunca vos conheci, porque vocês passaram uma vida inteira praticando pecado, praticando iniquidade, fingindo que estavam me adorando, mas eu não conheço vocês. É hora de arrependimento, igreja. Não importa o seu cargo denominacional, não importa quão grande você é dentro do sistema religioso, não importa o seu nome, o teu sobrenome, não importa o que você ganha, não importa o tamanho do seu salário, não importa quantas igrejas fecham a sua agenda, não importa, o arrependimento é para todos nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Isso vale para os sacerdotes, vale para os membros, porque o pecado dos outros não justifica o nosso. Arrependa a igreja. Não adianta dizer: eu faço isso, mas fulano faz pior do que eu. O erro do outro não justifica o meu erro. Pecado é pecado e o salário do pecado é a morte. A única coisa que faz com que o pecado seja quebrado, destroçado, é o arrependimento. Porque com o arrependimento existe remissão do pecado. Eu conclamo a igreja ao arrependimento, a lamentar, a chorar, a trocar a vossa felicidade, a vossa alegria em tristeza. Não importa quantas pessoas te aplaudem, quantas pessoas te elogiam, não importa. Você conhece a tua vida. Você sabe que não é tudo aquilo que as pessoas pensam que você é. Deus não se deixa escarnecer. Não importa quantos membros tem no teu ministério. Se tem 1 membro ou 1 bilhão de membros. A conclamação ao mundo é: arrependei-vos e crede no Evangelho. É hora de arrependimento. Coronavírus me ensina que eu sou pequeno demais. E ai de mim se não for o Senhor. O meu conhecimento é nada. O meu nome, muito menos. Ai de nós se não fosse o Senhor. Não importa o quanto eu ganho ou deixo de ganhar, porque o coronavírus conseguiu colocar todo mundo em igual. Conseguiu. Ricos e pobres, homens, mulheres, brancos, negros, jovens, velhos, todo mundo por igual. Ah, meus irmãos, arrependam-se enquanto há tempo. Arrependimento é a mensagem de 2 Crônicas 7,14. E se arrepender de seus maus caminhos, se arrepender da exploração sexual, da pedofilia,
da exploração financeira, se arrepender da mentira, se arrepender de tantas coisas que ferem o nosso Deus. Voltar às Escrituras, se arrepender das heresias. Você que criou uma doutrina que não está na Bíblia, meu irmão, se arrependa, pelo amor de Deus, porque a Bíblia diz que ai daquele que vier o escândalo, ai daquele que criar heresia. Cuidado com as heresias. A heresia, ela não só engana pessoas, não. Ela é capaz de levar você para o inferno. Cuidado com as heresias. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa, arrependei-vos. E creia no Evangelho. Eu venho aqui com a voz profética conclamar a igreja, conclamar o Brasil. Se arrependa, Brasil. Se arrependa, a igreja brasileira, dos pecados. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Se nós quisermos ver a nossa terra curada verdadeiramente, temos que nos arrepender. Porque o final do versículo diz: eu ouvirei dos céus. Porque se arrependeu, perdoarei os seus pecados. E aí a consequência disso é: e sararei a sua terra. Se arrependa. Se arrependa da arrogância, da prepotência, da vaidade extrema. Se arrependa, querido. Se arrependa do falar mal do irmão, do julgar o irmão, do condenar o irmão, do comer demais. Se arrependa da pornografia. Se arrependa. Se arrependa de tudo aquilo que fere a santidade do nosso Deus. Se arrependa. Deus conclama o Brasil, o mundo, mas principalmente a sua igreja ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus promete cura? Promete. Deus promete saúde? Promete. Deus promete transformação? Promete. Deus promete vitória? Promete. Mas antes de tudo, Ele nos chama: arrependei-vos. Arrependei-vos. É hora de arrependimento, querido. Tá bom? Que o Senhor abençoe a tua vida e que nós, a começar de mim, possamos nos arrepender de nossos pecados. Na certeza que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos livra de toda injustiça. E aí, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Porque está escrito: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Shalom.